Se você se sente perdido, este vídeo não chegou até você por acaso. Talvez você esteja tentando entender por que, mesmo fazendo tudo certo, nada parece se encaixar. Talvez você acorde todos os dias com a sensação de que está atrasado para uma vida que não sabe exatamente qual é. Ou talvez exista um cansaço silencioso aí dentro, um peso que não é físico, mas que consome sua energia, sua clareza e sua esperança. Agora me diga com sinceridade, quando foi a última vez que você sentiu que sabia exatamente para onde estava indo? Não para onde esperavam que você fosse, mas para onde sua alma realmente apontava. Enquanto você ouve essas palavras, algo importante já está acontecendo dentro de você, mesmo que ainda não consiga explicar. A confusão que você sente não é aleatória. Ela não surgiu do nada. E, principalmente, ela não significa fracasso. Na verdade, a confusão costuma aparecer antes de grandes realinhamentos, mas quase ninguém te conta isso. A maioria das pessoas interpreta estar perdido como sinal de incapacidade, quando na verdade pode ser um sinal de transição. Jesus disse em João 8:12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Observe que ele não promete ausência de caminho, mas luz suficiente para o próximo passo. E é exatamente isso que você precisa agora, não de todas as respostas, mas de clareza para continuar. Pense comigo quantas decisões você tem adiado porque está esperando sentir absoluta certeza. E se essa certeza nunca vier do jeito que você espera? E se o movimento vier antes da clareza total? Muitas pessoas permanecem perdidas não porque não tenham capacidade, mas porque foram condicionadas a esperar um sinal perfeito, um momento ideal, uma confirmação externa. Enquanto isso, o tempo passa e a vida decide por elas. Jesus também disse em Mateus 6:22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Isso fala diretamente sobre foco. Direção interior, intenção. Quando sua visão interna está confusa, todo o resto perde forma. E talvez hoje você não precise de mais esforço, mas de um novo foco. Você já parou para pensar que talvez não esteja perdido, mas apenas olhando para direções demais ao mesmo tempo? O mundo moderno exige decisões rápidas, comparações constantes e resultados imediatos. E isso cria uma sobrecarga mental que confunde até as pessoas mais inteligentes. Não é falta de talento. Não é falta de fé, é excesso de ruído. E ruído demais apaga a voz interior. Paulo escreve em 1 Coríntios 14:33 que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Se a confusão constante talvez seja um convite para silenciar, reorganizar e escolher conscientemente. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas necessária. Você tem vivido reagindo ou escolhendo? A maioria das pessoas perdidas está apenas reagindo à vida, apagando incêndios emocionais, financeiros e mentais, sem nunca sentar para decidir quem quer se tornar. E sem identidade, não há direção. Jesus sabia disso quando disse em Mateus 16:26, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não se trata apenas de sucesso externo, mas de alinhamento interno. Prosperidade, no sentido mais profundo, começa quando sua vida externa começa a refletir sua verdade interna. E prosperidade também é clareza, é saber dizer não sem culpa. É saber dizer sim sem medo. É acordar com um senso de propósito, mesmo que pequeno, mas verdadeiro. Em Filipenses 4:19, Paulo afirma: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, repare que ele fala de necessidades, não apenas materiais, mas emocionais, mentais e espirituais. Clareza é uma necessidade. Direção é uma necessidade. Paz mental é uma necessidade. E tudo isso pode ser suprido quando você começa a alinhar pensamento, ação e fé.
Talvez você esteja esperando que alguém te diga exatamente o que fazer com a sua vida, mas essa resposta raramente vem assim. Ela vem em forma de inclinação, de interesse, de curiosidade. E aqui entra algo importante e muito prático. Um caminho que tem ajudado milhares de pessoas comuns a recuperar clareza, autonomia e senso de progresso é o marketing digital. Não como promessa milagrosa, mas como ferramenta. Pense, ele permite que você trabalhe com ideias, comunicação, criatividade e estratégia. Ele oferece flexibilidade geográfica, possibilidade de crescimento proporcional ao esforço, aprendizado contínuo e, principalmente, a chance de construir algo próprio. Para quem se sente perdido, construir algo menos mesmo pequeno pode ser profundamente terapêutico. Você aprende novas habilidades, se conecta com pessoas, desenvolve disciplina e começa a ver resultados concretos. Isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre identidade. É sobre deixar de se ver como alguém à deriva e começar a se ver como alguém em construção. Jesus contou a parábola dos talentos em Mateus 25, mostrando que aquele que enterra o talento por medo permanece estagnado, enquanto quem coloca em movimento vê multiplicação. O movimento gera clareza. A clareza raramente vem antes do movimento. Quantas ideias você já enterrou por medo de errar? Quantos caminhos você descartou antes mesmo de tentar? Estar perdido dói, mas permanecer parado dói mais. E talvez hoje você não precise de uma grande decisão, mas de uma pequena ação consciente. Algo que diga ao seu cérebro e à sua alma: eu não desisti de mim. Em Tiago 1,5 está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peca a Deus, que a todos dá livremente. Sabedoria não é saber tudo, é saber o próximo passo. E o próximo passo quase sempre está mais próximo do que você imagina. Continue comigo até o final deste vídeo, porque ainda vou te mostrar por que esse sentimento de vazio pode ser, na verdade, o início de uma vida muito mais alinhada. E o que você pode fazer a partir de hoje para sair da confusão silenciosa e começar a construir clareza real, prática e sustentável. Se em algum momento você sentir que essas palavras estão falando diretamente com você, escreva nos comentários: eu escolho clareza. Isso não é apenas engajamento, é um compromisso público consigo mesmo. Se inscreva no canal para continuar essa jornada comigo e deixe seu like. Porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que, assim como você, estão buscando direção em meio ao caos. E lembre-se, estar perdido não é o fim da história. Muitas vezes, é exatamente onde a verdadeira história começa. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando que já tentou de tudo, que já buscou respostas em livros, em pessoas, em orações silenciosas feitas de madrugada, quando ninguém mais vê a sua angústia. E mesmo assim, a sensação de estar fora do lugar continua. Mas deixe-me te dizer algo com clareza e sem romantizar a dor: nem toda demora é atraso, e nem toda confusão é erro. Muitas vezes, o que parece um desvio é apenas um reposicionamento interno acontecendo fora do seu campo de consciência. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. O deserto não foi castigo, foi preparação. E talvez o que você chama de estar perdido seja apenas o seu próprio deserto particular. Um lugar onde antigas certezas precisam morrer para que algo mais verdadeiro possa nascer. Em Lucas 4:1 está escrito que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Observe isso com atenção: cheio do Espírito, não vazio. Isso muda tudo. O deserto não significa ausência de Deus. Muitas vezes significa proximidade intensa, silenciosa, transformadora. Quantas vezes você confundiu silêncio com abandono? Quantas vezes interpretou pausa como fracasso? O problema não é se sentir perdido. O problema é acreditar que isso define quem você é. E enquanto você acredita nessa narrativa, você reforça um ciclo de dúvida, medo e paralisia. A mente humana precisa de significado para se organizar. Quando não encontra, cria ansiedade.
Por isso, tantas pessoas se sentem cansadas mesmo sem esforço físico. É o cansaço de quem não sabe para onde está indo. Em Provérbios 4:25 está escrito: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Clareza começa pelo olhar, pelo foco consciente. Não dá para caminhar olhando para todos os lados ao mesmo tempo. Talvez hoje você precise escolher menos caminhos e aprofundar mais em um. E isso exige coragem, porque escolher é abrir mão. Jesus disse em Mateus 7:13 que larga é a porta que leva à perdição e estreita é a que leva à vida. Estreita porque exige decisão, intenção, consciência. O caminho largo aceita qualquer um, o estreito exige presença. Agora me diga, você tem vivido no automático ou com intenção? Porque o automático não leva à clareza. Ele apenas repete padrões antigos com novos cenários. E padrões antigos não criam futuros novos. Você não precisa se tornar outra pessoa da noite para o dia, mas precisa parar de reforçar a identidade que já não serve mais. Talvez você ainda esteja tentando viver uma versão de si que já venceu o prazo de validade. E isso dói, porque envolve luto. Luto de expectativas, de sonhos antigos, de versões que não deram certo. Mas toda transformação real passa por algum tipo de morte simbólica. Jesus disse em João 12:24, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto, estar perdido, muitas vezes. É estar entre o fim de algo que não funciona mais e o início de algo que ainda não nasceu. É um espaço desconfortável, mas fértil. O problema é que quase ninguém te ensina a atravessar esse espaço. A sociedade te pressiona a mostrar resultados, enquanto Deus trabalha em processos. E processos não aparecem no Instagram, não geram aplausos imediatos, mas constroem fundamentos sólidos. Prosperidade verdadeira não é apenas ter mais, é sustentar sem perder a paz, é crescer sem se fragmentar por dentro. E isso exige clareza espiritual. Jesus disse em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Note a ordem, primeiro alinhamento interno, depois acréscimo externo. Muitos invertem isso e se perdem ainda mais. Buscam resultados para depois encontrar sentido, quando o sentido é o que organiza os resultados. E aqui volto a algo prático, porque clareza também se constrói com ação concreta. Quando você começa a aprender algo novo, a desenvolver uma habilidade a ver progresso mesmo pequeno, o cérebro sai do modo confusão e entra no modo construção. É por isso que caminhos como o marketing digital têm ajudado tantas pessoas a se reorganizarem internamente. Você aprende a comunicar ideias, a entender pessoas, a resolver problemas reais. Você deixa de depender exclusivamente de um único sistema e começa a construir autonomia. Isso gera não apenas renda potencial, mas autoestima, senso de direção e pertencimento. Não é sobre promessas fáceis, é sobre estrutura. Jesus falou sobre isso quando disse em Mateus 7:24 que o homem sábio constrói a casa sobre a rocha. Estrutura antes da tempestade, clareza antes da expansão. Quantas vezes você tentou crescer sem base e se frustrou? Quantas vezes pulou etapas e acabou voltando para o mesmo lugar? Não se culpe, isso é humano. Mas aprenda com isso. Você não está atrasado, você está sendo preparado, e preparação nem sempre parece progresso. Às vezes parece espera, às vezes parece confusão, às vezes parece solidão. Mas não confunda solidão com isolamento. Deus trabalha muito no silêncio, porque no barulho ninguém escuta. Em Marcos 1:35 está escrito que Jesus se levantava de madrugada para orar em lugares solitários. Ele se retirava para alinhar antes de agir. Talvez o que você precise agora não seja de mais estímulo externo, mas de alinhamento interno. Menos comparação, mais consciência. Menos pressa, mais direção. E se você chegou até aqui neste vídeo,
é porque alguma coisa dentro de você ainda acredita que existe um caminho. Existe, talvez não o caminho que você imaginou, mas o caminho que você precisa. Continue comigo, porque na próxima parte vamos entrar no ponto mais delicado de todos. Por que algumas pessoas encontram direção mesmo em meio ao caos, enquanto outras permanecem perdidas mesmo com todas as oportunidades à disposição? Se isso está fazendo sentido para você, escreva nos comentários "Estou pronto para avançar". Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão vivendo exatamente essa mesma confusão silenciosa. Você não está sozinho. Isso é mais importante do que você imagina.